Oi, pessoal. Então, a gente vai continuar falando sobre as fórmulas dos compostos iônicos. Agora eu vou demonstrar para vocês como é que a gente chega numa fórmula, né? Porque, na verdade, a gente viu no vídeo anterior que a gente tem inúmeros cátions e inúmeros ânions ali no sólido cristalino, né? E todos eles estão se atraindo, né? Desde que eles sejam vizinhos, uns atraem aos outros. E como é que a gente chega numa fórmula que não precisa usar tantos cátions e tantos ânions, né? Então, o primeiro passo é, a gente vai ou fazer a distribuição eletrônica de cada um dos átomos envolvidos, ou a gente pode, através da tabela periódica, identificar. Então, eu vou fazer pela tabela periódica, porque por distribuição eletrônica a gente já fez. Então, eu vou fazer pela tabela periódica para demonstrar. Então, a ideia aqui é descobrir, determinar a fórmula do composto iônico formado por alumínio, aqui ó, alumínio e flúor. E aí, eu vou lá na tabela periódica, coloquei uma tabela periódica aqui só para a gente poder fazer isso, né? Então, a gente vai localizar lá, olha. O alumínio, ele está na família 13, que a gente conversou. Então, vamos lá. Tirando esse bloco do meio, que são os elementos de transição, eles terminam a configuração eletrônica em subnível D. Tirando eles, esses daqui da família 1, família 2, família 13 e até família 18 são os chamados elementos representativos. Antigamente, esses números de famílias, eles vinham acrescidos de uma letra, ou A ou B. No caso dos elementos de transição, era B. E dos elementos representativos, que também são chamados elementos do grupo principal, era A. Embora essa nomenclatura tenha caído em desuso em função da recomendação da IUPAC, ela é muito útil ainda, principalmente quando a gente for determinar o número de elétrons da camada de valência. Por quê? Todo mundo que está aqui na família 1, antiga família 1A, tem um elétron na camada de valência. Todo mundo que está na família 2, antiga 2A, tem 2 elétrons na camada de valência. Todo mundo que está na família 13, antiga 3A, 3, percebe? 3A, tem 3 elétrons na camada de valência. Todo mundo que está na família 14, antiga 4A, 4A, 4 elétrons na camada de valência. Aqui, 5 elétrons na camada de valência, 6 elétrons, 7 elétrons, 8 elétrons, exceto o hélio. Percebam que o número que vinha antes da letra A indicava o número de elétrons da camada de valência. Por isso que ela é útil. Então, voltando ao foco, né, da nossa aula, o alumínio ele está na família 13, que era a antiga 3A. Portanto, ele tem 3 elétrons na camada de valência. Então, vamos lá. Ele tem 3 elétrons, partindo do princípio que ele quer adquirir configuração de gás nobre. O que é mais vantajoso? Ganhar 5 elétrons para ficar com 8 ou perder esses 3 e ficar com 8 na camada anterior, né? Perder 3 dá menos trabalho do que ganhar 5. Então, o alumínio vai perder 3 elétrons. Então, vamos lá. Voltando lá. O alumínio, aqui, ó, vai perder 3 elétrons. E é o que eu estou representando aqui, ó. Perde 3 elétrons, fica com carga 3+. Agora, vamos olhar para o flúor. O flúor está na família 17, antiga 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. O que é mais vantajoso? Ganhar 1 e ficar com 8, completar o octeto, ou perder esse 7 e ficar com 2, né, que é o que ele tinha perdendo esse 7. Ganhar 1 é mais vantajoso. Então, ele ganha 1 elétron e completa o octeto e fica com configuração de gás nobre. E ao ganhar 1 elétron, ele passa a ficar negativo. Então, olha aqui, o alumínio vai perder 3 elétrons nessa ligação e o flúor vai ganhar 1. Mas vamos pensar um pouquinho. O alumínio precisa se desfazer de 3 elétrons, mas cada átomo de flúor só pode ganhar 1.
eu não consigo neutralizar as cargas com um alumínio e um flúor só. Eu vou precisar de 3 átomos de flúor para neutralizar as 3 cargas do alumínio. Então, a menor proporção que eu consigo ter para que essas cargas positivas e negativas se anulem é 1 alumínio para 3 átomos de flúor. Então, aqui, ó, 1 alumínio, esse 1 não aparece, mas ele está aqui. A gente não mostra, mas ele está. E 3 átomos de flúor. Esse 3 representa o átomo que vem antes dele. Então, 3 átomos de flúor. E aí a gente tem a fórmula do composto iônico representando a menor proporção entre eles para que as cargas se neutralizem. Precisa fazer sempre esse processo de colocar quantos átomos eu vou precisar para neutralizar? Não. Existe uma forma mais rápida. Então, aqui eu vou dar um outro exemplo. Eu quero saber que fórmula que vai ter o composto formado por sódio e oxigênio, um composto iônico. Então, eu vou lá na tabela periódica e vou encontrar. O sódio, ele está na família 1A, portanto, ele tem 1 elétron na camada de valência. O que significa que é mais fácil perder esse 1 do que ganhar 7 e completar o octeto. Então, ele perde 1 e todos os átomos da família 1A perdem 1, e aí ele fica positivo, virou um cátion monovalente. O oxigênio está na família 6A. Quer dizer que ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para ele é mais conveniente ganhar 2 e completar 8 elétrons ou perder esses 6 e ficar com 2 na anterior? Ganhar 2 é mais vantajoso. Então ele ganha 2 elétrons nessa ligação iônica e se torna um ânion com 2 cargas negativas, um ânion bivalente. Percebam, a gente tem uma carga positiva, o sódio tem uma carga positiva e o oxigênio tem 2 cargas negativas. Eles não se neutralizam na proporção de 1 para 1. Então, o que a gente faz? A gente chama de regrinha do tombo. A gente traz esse 2 para cá, sem a carga, e esse 1 para cá. Ao fazer isso, a gente está fazendo exatamente esse processo aqui, ó. Eu estou multiplicando o sódio por 2 e o oxigênio por 1. E aí a gente passa a ter essa fórmula aqui, ó. Dessa forma, a gente consegue neutralizar as cargas. Por quê? Se eu tenho agora 2 átomos de sódio, cada um tem uma carga positiva, então eu tenho 2 cargas positivas no total. E tenho um oxigênio com 2 cargas negativas. 2 positivos com 2 negativos se anulam, a gente neutraliza as cargas e passa a ter um composto neutro. E essa é a menor proporção que a gente tem entre a ligação, né, entre os átomos de sódio e oxigênio. Portanto, a fórmula é essa. Mas a gente tem muito mais íons ali, certo? Mais um exemplo. Então, olha só. Cálcio está na família 2A, portanto, ele perde 2 elétrons. É mais fácil para ele perder 2 do que ganhar 6. E todo mundo que está na família 2A perde 2 elétrons. O oxigênio, a gente acabou de falar, ele está na família 6A, então ele ganha 2 elétrons. Percebam, ao fazer a regrinha do tombo, que eu acabei de mostrar, esse 2 iria para cá, esse 2 iria para cá. E aí a gente tem aqui, ó, 2 átomos de cálcio e 2 átomos de oxigênio. Será que essa é a menor proporção? Não. Se a gente olhar aqui atrás, ó, se um cálcio tem 2 cargas positivas e um oxigênio tem 2 cargas negativas, essas 2 cargas se anulam. Então, eu preciso, na verdade, de um cálcio para um oxigênio só. Então, o que acontece quando a gente obtém esse tipo de situação com índices que têm um múltiplo em comum? A gente simplifica, divide os dois números pelo divisor que eles têm em comum, né? Se dividir os dois números por 2, a gente passa a ter agora, ó, essa fórmula. Tem que fazer isso? Tem que simplificar. Porque a gente trabalha com a menor proporção. Se a gente deixar dessa forma, essa não é a menor proporção. Então, a gente tem que simplificar. Se fosse 2 e 4, dividia por 2. A gente vai dividir pelo maior número que a gente conseguir. E como é que fica a fórmula do composto formado por potássio e bromo? Essa é fácil. Potássio está na família 1A, portanto tem um elétron na camada de valência. Então ele perde um elétron.
na ligação iônica. O bromo está na família 7A. Tem 7 elétrons na camada de valência, então ele ganha um elétron na ligação iônica. Então, olha só, tá fácil, né? Potássio tem uma carga positiva, bromo tem uma carga negativa, são cargas iguais de sinais opostos. A gente simplesmente cancela essas cargas e a fórmula é KBr. E o último, alumínio, que a gente já viu que está na família 3A, portanto ele perde 3 elétrons, e o oxigênio que está na família 6A ganha 2 elétrons. De novo, regrinha do tombo, né? Esse 2 vem para cá, esse 3 vem para cá, e a gente passa a ter, ó, 2 alumínios para 3 oxigênios, porque dessa forma, 2 alumínios nos darão 6 cargas positivas, 3 oxigênios nos darão 6 cargas negativas, elas se anulam. Eu espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer alguns exercícios, eu vou deixar para vocês alguns exercícios para vocês treinarem. Caso tenha alguma dúvida, não deixem de perguntar. Um abraço e até mais!